Vamos ler a Bíblia, Marcos, capítulo 16. Marcos 16, a partir do versículo 1. Se vocês acharem, eu vou ler a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo eles fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus ao 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olá, pessoal. Até semana passada, nós tivemos as apresentações culturais e Deus estava junto e foi muito agradável. O pastor testemunhou aquela hora que 100 pastores vieram para a Coreia, receberam treinamento, mesmo não tendo comido bem, mesmo não tendo ficado confortável, mas eles voltaram muito felizes e agradecidos por suas casas. E agora eles querem trabalhar para pregar esse evangelho no mundo inteiro. Em 1962, eu recebi salvação, ainda quando eu estava na igreja protestante, presbiteriana. Na verdade, ninguém pregou o evangelho para mim, mas depois que eu recebi a salvação, o incrível é que eu comecei a ser transformado. Eu li a Bíblia e a palavra da Bíblia entrava no meu coração, eu acreditava na Bíblia e eu podia ver desde então o trabalho de Deus. E ultimamente, que eu me assusto é que na nossa igreja tem o Coral Gracias, tem a IYF, tem o News Corps, tem o CLF. E todas essas coisas, eles são trabalhos para pregar o evangelho. Uma vez eu pesquisei o PIB da Coreia.
Em 1988, até 1988, nas Olimpíadas, o PIB da Coreia era muito baixo. E assim, o governo da Coreia não queria fazer passaporte para nenhum cidadão coreano. Porque eles pensavam que se a Coreia gastasse dinheiro no exterior, ficaria pobre. Eu acho que a Coreia era o único país que pensava assim. Até 1988. Depois que teve as Olimpíadas, no mês de março de 1989, o presidente do TU, ele fez que trabalho? Ele falou que a partir de março, quem tem mais de 45 anos vai poder fazer o passaporte. Eu fiquei muito agradecido. Eu e a minha esposa fomos para os Estados Unidos com o passaporte, a gente foi e tirou o visto americano. E perguntaram, vocês são um casal? Sim. E vocês dois querem ir para os Estados Unidos? Sim, nós dois queremos ir. Ah, boa viagem. Tenha uma boa viagem, parabéns. E nos deram o visto. Foi a primeira vez na nossa vida. E no mês de março eu fiz uma conferência em Los Angeles, no outono. Eu fui para Berlim, Alemanha, fazer a conferência. E desde 1989, a gente começou a enviar missionários para o exterior. Naquele tempo, a gente tinha os 30 pastores somente, 30 ministros, né? Mas a gente continuamente enviou esses missionários. Embora tivessem missionários problemáticos e carnais. Mas aqui está escrito na Bíblia, né? Ide a por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, eu me assustei, por quê? Depois que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele falou em Mateus, Marcos, Lucas, depois que ele ressuscitou, ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, a gente não tinha muito tempo de cuidar da nossa igreja da Coreia, e a gente, sim que a gente podia, a gente ia para o exterior pregar, e quem também nunca tinha ido para o exterior, no começo parecia engraçado a nossa missão, mandar os missionários para fora. No começo a gente só dava passagem de avião para os missionários. Aí eles perguntavam, pastor, o que a gente vai fazer lá? Só vai pregar o evangelho. Principalmente em Costa Rica, o pastor Cho Song-ju. Ele não sabia falar uma palavra em espanhol. Mas ele foi enviado como missionário. Não, ele não conhecia ninguém. O pastor Cho Song-ju, ele desceu no aeroporto de Costa Rica e lá em imigração eles perguntaram, o que é isso? Ele não sabia falar um A. Os outros missionários, aí eles perguntaram, vocês também têm uma missão como os outros missionários? E eles mandaram vocês dessa forma para cá? A imigração, por 2h30, deixou o missionário Cho Song-ju ali e falou depois para ele ir embora. E ele saiu. E quando ele saiu da imigração, ele pensou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Depois ele saiu do aeroporto e ele viu uma mulher correndo para ele. Né? Por acaso o senhor pastor Cho Song-ju? Sim, sou eu. Ai, a minha amiga está na Coreia e ela me ligou. Olha, tem um missionário que está indo para Costa Rica, ele não sabe falar um A em espanhol, você ajude ele. Por isso que eu estava te esperando até agora, por que o senhor demora tanto para sair? Falou que ele ficou tão agradecido. A gente teve dificuldades para missionar, teve muitos problemas. Mas quando eu vi esse trabalho que nós estamos fazendo realmente agrada a Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora nós já entramos em quase todos os países do mundo, estamos missionando.
Ultimamente, por causa das palestras de educação emocional, muitos governos estão segurando a nossa mão, estão nos dando terra, estão nos dando prédios. Quando eu vejo Deus realizando o seu trabalho, eu fico tão agradecido que eu não tenho nem como expressar tudo isso. Principalmente, em 2017, no mês de março, a gente começou a fazer o CLF. E a gente pensou, vamos ter uma reunião dos líderes cristãos. A gente convidou muitos pastores de Nova York e vieram mais ou menos uns 800 pastores. Por uma semana a gente pregou o evangelho para eles. Sabe o que é bom dos pastores? Os pastores, eles sabem na hora distinguir se o que o pregador está falando é bíblico ou não. As pessoas que nunca nos escutaram que falam que a gente é herege, mas quem nos escutou nunca falou que a gente é herege. Eles ficam assustados. A outra vez que eu fui na Rússia, eu fiz o CLF, vieram muitos pastores. Eles falaram que foi a primeira vez na vida que eles escutaram esse evangelho. Um pastor falou para mim, pastor, como o senhor prega esse evangelho de uma forma tão fácil? Eu falei, qualquer coisa que, se você não souber, é difícil, mas se você souber, é fácil. Não é verdade? O evangelho é a mesma coisa. O que é mais importante enquanto a gente tem vida espiritual? Eu e Deus, nós temos pensamentos diferentes. Satanás, por milhares de anos, dominou o homem e conduziu o coração do homem para uma direção oposta de Deus. Por isso, quando a gente escuta a palavra de Deus, nossa, a gente vê a palavra e não tem nada a ver. Isso não faz sentido. Pessoal, quando a gente vê a palavra do Deus Santo da Bíblia, tudo parece errado. Aquela cidade de Samaria estava tudo cercada por soldados sírios e o povo estava morrendo. O que o servo de Deus falou? Amanhã, estas horas, na cidade de Samaria, dá uma flor de farinha por 2 de cevada e um ciclo por... Aí o capitão falou o quê? Mesmo que o Senhor abra as janelas do céu, não acontecerá isso. Quando a gente escuta a palavra de Deus, parece que não faz sentido, é engraçado. O Lázaro que estava fedendo e estava morto, Jesus falou o quê? Ele há de ressurgir. Não parece que faz sentido, parece que é uma besteira. Faltou vinho. E Jesus falou o quê? Encher as talhas de pedra com água e agora levai ao mestre-sala. Realmente, parece que não tem nada a ver o que ele está falando. Mas é dividido em 2 tipos de pessoas. A pessoa que pensa que está correta não consegue aceitar. Mas a pessoa que sabe que está errada, é muito fácil para ela aceitar. A vida que eu tive até os 19 anos era uma vida mentirosa e suja. E o que Deus me mostrou um ano antes de receber a salvação? Que tudo que eu fiz na minha vida é um fracasso. Que se eu seguisse o que a minha vida, o meu pensamento, eu somente poderia fracassar. Ele me mostrou claramente isso. Quando eu li a Bíblia, não com o meu pensamento, eu tinha que esvaziar o meu pensamento. E assim, eu me esforçava para ler a Bíblia. Porque a Bíblia não combinava com o meu pensamento. Por isso, muitas pessoas, quando leem a Bíblia, porque leem com o seu próprio pensamento, mesmo sendo a mesma Bíblia, mas quando entra o seu pensamento na palavra, essa palavra não faz sentido, mesmo sendo a mesma Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre a salvação, sobre o perdão do pecado, mas com o seu pensamento, mas eu sou pecador, eu cometo pecado, eu sou pecador, como é que eu posso dizer que eu sou justo? Porque essa pessoa não sai do limite do seu pensamento. Então, quando lê a Bíblia se torna um problema. Eu já li a Bíblia
centenas de vezes. Eu li a Bíblia no começo, e aí no começo a Bíblia parecia uma história. Mas depois eu comecei a enxergar o coração de Deus dentro da Bíblia. Abraão mandou o seu servo antigo para procurar uma noiva para o seu filho Isaque. O seu servo mais velho, ele foi para o rio de Mesopotâmia, encontrou lá no poço de Mesopotâmia a Rebeca e trouxe ela para Isaque e eles se casaram. E eu, que legal, e simplesmente passei. Mas depois eu li o quê? Jacó, ele roubou o direito de primogenitura de Esaú. E quando ele fugiu para Padã Arã, ele encontrou a Raquel e se casou com a Raquel. Ele se encontrou com ela no poço. Aí eu, tá, que interessante. E depois o Moisés, ele matou um servo do Egito e fugiu para o deserto, né? E aí ele se encontrou lá em Midian, no poço, com a noiva dele, a esposa. Aí depois Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Então um poço representa a esposa, a noiva. E naquele tempo eu era solteirão, né? E eu pensei, então eu acho que eu vou no poço encontrar minha noiva também. E eu, no começo, quando eu li uma vez, 2, 3 vezes, eu não conseguia perceber isso. Mas lendo 10 vezes, 23 vezes, 30 vezes, 10 vezes, lendo várias vezes, eu comecei a enxergar o mundo de Deus dentro da Bíblia. A gente fez a IYF, o Good News Corps, o CLF, o Cantata de Natal com Coral Graças. A gente também faz grande conferência. Às vezes eu penso, será que isso que eu estou fazendo é pelo Evangelho? Será que isso é pela igreja? Será que isso é por Deus? Quando eu vejo tudo isso, eu posso ver que Deus está nos conduzindo. Eu posso sentir isso. Quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu senti? Está escrito assim, né? No versículo 17, no capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A irmã Kim Jong-un, um dia antes de me encontrar, um dia antes de encontrar comigo, ela testemunhou que queria se jogar do apartamento onde ela morava no 38º andar. Ela falou que escutou um som. Agora você tem que descansar. Você sofreu demais. Eu vou te dar paz agora. Essa voz parecia muito calorosa para ela. Abre a janela, se joga. Todas as pessoas vivem para morrer. A morte é o fim, você vai poder descansar, vai ser uma paz para você. E realmente ela falou que teve vontade de pular. E sabe o que aquela irmã falou para mim? Se ela tivesse tomado uma bebida alcoólica, se ela tivesse tomado uma pílula calmante, ela teria se jogado da janela. De repente, um mês antes, uma amiga dela tinha se suicidado. De manhã, no dia seguinte de manhã, ela queria caminhar na montanha. E à noite, até tarde da noite, elas se divertiram juntas. E no dia seguinte, ela se enforcou no banheiro e se matou, a amiga dela. Elas tinham se divertido um dia antes juntas. E ela pensou, aquela minha amiga, ela escutou essa voz e morreu. E na hora ela falou que fechou a janela.
E no dia seguinte, através de uma outra amiga dela, ela me procurou. Quando eu vi essa irmã, eu pude ver claramente o espírito mal querendo arrastar a vida dela. Fez ela se divorciar do marido. E a vidente falou: você tem que ficar sozinha. Ela estava morrendo de saudade da filha, mas ela deixou a filhinha dela tão pequenininha em Seul e foi morar sozinha em outra cidade. E a sogra, a mãe, o irmão mais velho trabalhavam tudo junto na empresa dela, mas a vidente falou o quê? Expulsa todo mundo da sua empresa e você trabalha sozinha. Como assim? Por causa de quem que eu estou bem sucedida? Não, eu vou falir então. E ela expulsou o irmão mais velho e a mãe. Ela falou para mim como se isso não fosse nada. Quando eu escutei a história dela, eu vi claramente que o espírito mal queria mandar ela para o inferno. Por isso que deixou ela sozinha para se suicidar. Se ela tivesse a filhinha do lado, ela podia se suicidar? Se ela tivesse o marido, podia se suicidar? Se tivesse a mãe? Não, né? Então, o espírito mal arrastou ela dessa maneira para ela se suicidar. Mas quando eu vi, só essa irmã não percebeu isso. O espírito mal, eu podia enxergar claramente ele trabalhando. Jesus Cristo falou na Bíblia, no livro de João: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes para que vendesse a Jesus. O diabo não fala, vai roubar, vai mentir, vai adulterar. Não, ele coloca um pensamento em você. E a gente pensa que a gente está seguindo o nosso pensamento. O que a Bíblia diz? Expelirão demônios. E naquele dia essa irmã recebeu a salvação. E assim ela recebeu completa libertação. E ela vive uma vida tão feliz junto com Deus agora. É muito gratificante. Está escrito, né? Falarão novas línguas. Depois que a gente recebe salvação, o que a gente fala agora é diferente do que a gente falava antes. É o mesmo coreano, né? É o mesmo português. Mas as coisas que você fala são diferentes. Como se a gente estivesse fazendo dom de línguas. A gente não consegue compreender. Como que recebeu o perdão do pecado? Como recebe o perdão do pecado? Pessoal, isso aí é um dom de língua. É uma outra linguagem. As pessoas não entendem. Mas sabe o que é mais incrível? Pegarão e serpente. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal nenhum. E eu pensei, muitas pessoas perseguem a nossa igreja, querem nos prejudicar. Eles fizeram vários planos para nos destruir. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Eles, sem prova alguma, sempre Deus, Ele faz com que a gente se liberte de todo aquele plano malvado que eles fizeram para a gente. É muito gratificante. Um dia, sabe o que eu pensei? Eu recebi salvação em 1962 e comecei a fazer o trabalho de evangelizar. E agora, já faz quase 60 anos que eu estou fazendo esse trabalho. Por ano, eu faço muitas conferências. Não dá nem para contar. Ontem teve casamento, à noite teve culto de senhores, e teve CLF, teve um monte de gente para fazer comunhão, estava bem ocupado. Também tinha gravação do culto de internet, nossa, estava bem ocupado. Mas sabe o que eu fico muito agradecido? Até agora, vivendo, eu nunca... Durante a minha vida, deixei de fazer uma conferência porque estava doente, nenhum dia sequer. Por 60 anos vivendo, quase todos os dias eu faço conferência. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
Se a gente viver pelo Evangelho, nossa, é tão gratificante o que Deus nos dá. Em Fiji, eu falei, a gente fez uma conferência bíblica em Fiji. Acho que foi em 2015. E uns 70 pastores de Fiji participaram do nosso CLF. E esses pastores de Fiji fazendo comunhão com a gente, nossa, eles ficaram muito felizes. E a igreja metodista de Fiji, antigamente Fiji era uma colônia da Inglaterra. Mas um dia, a rainha da Inglaterra chamou os representantes de Fiji e falou: mais do que eu governar Fiji, eu gostaria que Jesus Cristo governasse Fiji. Vocês acreditem tanto em Jesus, se vocês quiserem ser dirigidos por Jesus, eu vou dar a independência de Fiji para vocês. Nossa, somente a Inglaterra pode fazer isso. O nosso país, né, quer fazer de tudo para tirar as coisas dos outros países, né? Normalmente os países fazem isso. Mas eu acho que melhor do que a gente governar vocês, Jesus Cristo vai lhes governar muito melhor. E ele chorando: ah, Senhor, nós iremos servir a Jesus. Então eu darei independência a Fiji. E assim a Fiji se tornou um país independente. Porque Fiji era um país que estava dentro da promessa de Deus. Ele se encontrando com a gente, muitos pastores foram transformados. Só que o presidente da igreja metodista, uns pastores chamaram esse pastor da igreja metodista e falou: o que vocês estão fazendo? Vocês estão encontrando com quem? Com os pastores da Coreia. E falou que esses pastores da igreja metodista da Coreia ligou para os pastores da metodista de Fiji e falou: olha, a igreja Boa Notícia falou que eles são super hereges. E aí, o que aconteceu? O presidente da metodista falou: vocês têm que cortar a relação com a igreja Boa Notícia, ninguém entre em contato com eles. E alguns pastores da igreja metodista foram encontrar com o ministro da religião e falou: olha, não é assim. A missão Boa Notícia que nós conhecemos é uma missão muito boa. E assim, o presidente da igreja metodista não sabia o que fazer. E em 2015, eles mandaram um representante da igreja metodista para a Coreia. Olha, você vai para a missão Boa Notícia e você pesquisa e vê exatamente como eles são e depois vocês vêm reportar para a gente. E aquele pastor veio para a Coreia, recebeu a salvação e nasceu de novo. Amém. E aí, o que eles falaram? O que ele reportou lá? Não existe nenhuma outra igreja que a gente tenha visto até hoje que é tão cheia do Espírito Santo quanto a igreja Boa Notícia. Amém. E depois, o que ele falou? No começo, quando a gente fez o acampamento mundial, a gente ia fazer a cerimônia de abertura à beira-mar. E estava chovendo canivete naquele dia. E a gente estava tão, assim, curioso em saber como os pastores da Missão Boa Notícia fariam. Mas o pastor presidente da Boa Notícia, ele falou: vamos reunir todo mundo e vamos orar. E sabe o que foi pior de tudo? Foi que quando eles oraram, Deus realmente parou a chuva. Ele acreditou, esses pastores tinham a fé de que Deus ia parar aquela chuva. Não existe nenhuma igreja nesse mundo que tenha esse tipo de fé. E realmente choveu
o dia inteiro. Mas 1 hora antes da cerimônia de abertura, o céu começou a ficar claro. Todos nós nos assustamos. A missão Boa Notícia é uma missão que Deus está junto. E é verdade que tem muitos que estão contra. Eu vi aqueles jovens estudantes. Milhares de estudantes estavam participando desse evento. E não tinha ninguém que dormiu, não tinha ninguém preguiçoso. Quando eu ia de manhã no banheiro, à noite eu ia, estava igual, limpinho. Não tinha briga entre eles, tinha paz. Realmente, nós temos que receber salvação dessa igreja. Em 2017, eu fui para Fiji. E o presidente da igreja metodista falou o que para mim? Pastor Oxo Park, me perdoe. Eu peço perdão para o Senhor, nós erramos. A igreja de Fiji, os nossos pastores precisam do ensinamento do Senhor, pastor. Por favor, nos ensine. E por 1 ano, em 2018, o pastor Kim Song-un e o pastor Lee Gang-un e alguns pastores jovens foram para Fiji fazer conferência. Pelo ano de 2018, fizemos conferência em 100 igrejas. Muitas pessoas nasceram de novo. Ao todo, tem 1.500 igrejas em Fiji. Ainda faltam 1.400 igrejas para fazer conferência. Se a gente quiser fazer conferência em todos esses lugares, mesmo 10 anos ainda vai faltar. Pastores, líderes cristãos do mundo inteiro, muitas pessoas querem escutar o nosso evangelho. A outra vez, a gente foi para a ilha de Jeju e a gente fez 1 semana de acampamento e reunião de oração. Naquele tempo, eu pensei, se eu for para a ilha de Jeju, lá tem muita terra, é bem amplo, então a gente podia fazer um centro de educação aqui, né? Por quê? Porque não precisa de visto para as pessoas entrarem aqui. Então, vai ser bom os estrangeiros virem até aqui. Então, a gente queria educar pastores ali. A gente queria reunir 1.000 pastores. E por 1 ano, se a gente reunir 1.000 pastores, então, já que são 12 meses, fora os 2 meses de evento, então a gente podia educar 10.000 pastores por ano. Então, se a gente tem 84 países, são 84.000 pastores. A gente tem que ensinar o perdão do pecado para eles, né? Mas falta. Mas mesmo assim, a gente queria comprar assim, mais ou menos uns 9.000 metros quadrados, né? E a gente queria, então, uns 3 milhões de dólares para o terreno e mais uns 1 milhão para construir. Então, a gente poderia construir tudo isso, né? Só que aí, um pastor... O pastor dos Estados Unidos falou que tinha uma faculdade em Springfield que era muito bom. Eles queriam vender por 80 milhões de dólares, mas não estava vendendo. Porque a faculdade de teologia não está funcionando em lugar nenhum, só o nosso que está dando, né, ultimamente. E ontem, nós recebemos as chaves e agora esse prédio é nosso. Quer dizer, essa universidade é nossa. São 300.000 metros quadrados. É uns 30.000 metros quadrados só de construção, né? Então, é umas 4 vezes maior que o centro de retiro de Taedong, lá da Coreia. Tem um campo de beisebol. Nossa, Nossa, eu vi a foto ontem. Amanhã eu vou lá, eu quero ver claramente como é que é, e a partir de maio, América do Sul, América Central, América Norte,
a África. E a gente está fazendo com que todos os pastores que a gente der o convite, né, as pessoas que a gente der o convite, eles vão dar o visto para a gente. Então, essas coisas, não é porque a gente trabalha bem, é porque tem tantas pessoas que não conhecem o Evangelho, estão presas no pecado, estão presas numa religião falsa. Acreditam em Jesus, mas ainda são pecadores. Não receberam perdão do pecado, né? O arrependimento para a remissão do pecado. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses 4 livros do Evangelho, no final, Jesus falou que estaria conosco, nos ajudando. E a gente ia comprar esse terreno dessa vez, a gente comprando. Eu gostaria que a igreja de Gangnam pudesse ofertar. Ninguém ofertou? Então, eles me deram uma quantia ontem, mas comparado ao valor que a gente precisa, não é muito, né? Mas Deus preencheu todo o valor que a gente precisava. Se ficasse um pouco difícil, eu ia pedir para os irmãos da igreja de Gangnam também ofertar, né? Então, agora a gente precisa de gente para trabalhar lá. Nas coisas que eu trabalho, exatamente. Será que as coisas que a gente está fazendo são direcionadas tem exato direcionamento? Tem pessoas que caíram na tentação, né? Por causa da cantata de Natal. Vamos dizer, 2 pessoas, né? O Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. E daí se a gente dá $50 por um ingresso, e é um evento tão legal. Então você não vai cair na tentação, mas se você escutar a escuridão de outra pessoa, você acaba caindo na tentação. Por quê? Não pensa. Pessoal, o que são $50 diante de uma tamanha salvação que Deus nos deu, não é? O que vai ser? O que a gente vai poupar diante do Evangelho? Então, não faça outra coisa. Até eu fazer o seminário, realmente Deus me conduziu exatamente por cada coisa. Eu pude ver claramente isso. E agora, entre os irmãos que são salvos, eles se acham seguindo o seu pensamento, partem da igreja. Se partir da igreja na hora, vão para o pensamento mal, né? Bebem, fumam. Quando eu recebi julgamento, diz que muitos pastores vieram, né? Um irmão que partiu da nossa igreja até dias atrás, ele era um pastor, mas ficou mais velho. E ele então, ele queria entrar no julgamento, mas ele passou por aquele detector de metal. E ele era um pastor da igreja, né? Aí ele tinha que tirar o isqueiro, aí ele caiu no chão sem querer, ele fingiu que não viu, e aí o segurança falou: "Ó, senhor, o seu isqueiro". Só que todos os pastores ao redor viram. Ele ficou com vergonha, né? Então, por mais que você nade bem, você pode ficar 1 hora longe do barco, mas você não tem como ficar um dia inteiro longe do barco. Satanás faz a gente escutar coisas ruins sobre a igreja, faz a gente se sentir injustiçado perante a igreja. E a Bíblia diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós, daqui para frente, continuamente, irmãos, daqui para frente vão para o exterior morar, lá no exterior. Mesmo que você não vá para o Brasil como um missionário, você pode arranjar um trabalho no Brasil e você pode ajudar ofertando na igreja do Brasil para ajudar.
Vocês também sejam palestrantes de educação emocional. Essa vez, fazendo festival cultural, sabe que a gente ficou assustado? Um irmão que se libertou das drogas, ele fez um musical sobre isso, né? Sobre essa história. E as pessoas ficaram emocionadas quando viram nessas cenas dele se libertando da droga. Quando o presidente de um país, ele estava lutando contra a droga, a gente falou que a gente poderia educar os viciados em drogas. E ele falou para a gente fazer continuamente essa educação. Para aqueles viciados em drogas, a gente prega o evangelho, a gente ensina a fé. Nossa, é tão bom isso. É lá em Filipinas. Os professores. Até o presidente se agrada da nossa educação. Todo o governo gosta da nossa educação emocional. Então, todos os professores da faculdade de Filipinas, se eles fizerem o nosso curso, eles ganham maior pontuação. Então, esses professores, 30 mil, 40 mil professores por ano são treinados por nós. Muitos professores. Então, porque não são 10 ou 20 mil professores, né? Mas ainda tem muitos professores que precisam dessa educação. Daqui para frente, lá em Filipinas, as pessoas que querem fazer palestra de educação emocional, que querem ensinar educação emocional, que querem publicar livros, fazer material, nós estamos querendo fazer tudo isso, né, preparando. Deus abriu a porta do evangelho perante nós e muitos governos. O problema dos jovens não está funcionando, tá muito ruim, né? E assim, eles viram com os seus próprios olhos que a IYF resolve esse problema nos jovens. Então, desculpa, uma pessoa como eu só sei uns 2 versículos da Bíblia, eu sei falar inglês, sei falar alemão, francês, não sei de nada. Mas Deus, continuamente abrindo a porta, quando eu vejo Ele trabalhando, é tão gratificante que não tem nem como expressar. É surpreendente. Então, por que está dando certo esse trabalho que nós fazemos? Não é porque eu sou inteligente, porque eu sou bom, não é porque eu tenho bons métodos. Porque a vontade de Deus é que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou para muitos países para pregar o evangelho. Mas não tem muitas organizações nesse mundo, mas não tem organização que pregue o evangelho. As pessoas pregam o evangelho, mas continuam sendo pecadoras. Elas estão presas no pecado. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, está escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso é a vontade de Deus. Esse evangelho para receber a salvação, perdão do pecado, não é o arrependimento, eu roubei, Deus, eu menti, eu adulterei. Não, não é isso que é arrependimento. O arrependimento que nós aprendemos na Bíblia, na minha pessoa só tem maldade. Por isso, eu roubar, não é só disso que eu tenho que me arrepender. Mas com o meu pensamento, eu não posso seguir a Deus. Desde que Adão e Eva cometeram um pecado, por milhares de anos nós fomos arrastados por Satanás. Por isso, o diabo nos arrastou para uma direção oposta de Deus. Porque Satanás controlou meu pensamento. Eu tenho que me libertar desse pensamento para poder entrar nessa verdade. Mas
Não, porque não existe nenhuma pessoa que não peque. Todos pecaram e todos sentem culpa pelo pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou perfeitamente. Mas Satanás, ele fica nos balançando, mesmo dizendo que Jesus morreu pelo meu pecado, mas eu ainda sou pecador. Então, friamente está negando a cruz. Então, para pregar, porque a gente está pregando esse evangelho, porque eu estou pregando esse evangelho não porque eu sou bom, bonito, inteligente, mas lendo inúmeras vezes a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o objetivo de Deus era a cruz de Jesus Cristo e nos perdoar com o seu sangue derramado na cruz. Na Bíblia diz que não existe outro caminho para a remissão do pecado senão o sangue de Jesus Cristo. A pessoa que não recebeu perdão do pecado, mesmo com a morte de Jesus Cristo na cruz, está falando que tem um julgamento medonho para essa pessoa e que não existe perdão para ela. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas são pecadores. Mas eles dizem, Jesus perdoou meu pecado, mas eu sou pecador. Mas está escrito na Bíblia que Jesus Cristo nos aperfeiçoou perfeitamente dos nossos pecados, nos lavou perfeita e exatamente dos nossos pecados. Por isso, por causa desse sangue, crendo que esse sangue me lavou, por essa fé eu creio que eu sou justo. Mas se eu crendo nesse sangue eu dizer que eu sou pecador, então quer dizer o quê? Que se o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele tendo derramado o seu sangue, eu ainda sou pecador, então o sangue de Jesus foi um fracasso. Não faz sentido. Através do CLF, eu preguei o evangelho para muitos pastores. Os pastores, em Hong Kong essa vez, lá da Coreia uma vez, foi lá, um coreano foi para Hong Kong e ficou falando que nós somos hereges. E aí os pastores de Hong Kong me chamaram. E eu falei, eu vou falar... me fale por que a Igreja Boa Notícia é herege. Vocês não oram, vocês não ofertam, vocês não se arrependem. E depois que eu escutei toda a acusação deles, tinha um pastor ali nosso, o pastor Igangu, e aí... Então, aí eles perguntaram, pastor da Igreja Boa Notícia, você tem alguma coisa para falar? E aí ele foi lá na frente e falou sobre arrependimento. A gente peca e se arrepende, peca e arrepende. Não, a gente não faz assim. Qual é o nosso arrependimento? Porque a gente é somente maldade, a gente não confia na nossa pessoa, a gente se nega. Isso é o verdadeiro arrependimento. Por quê? Não acredito no pensamento que sai de mim. Porque o que sai de mim? Mentira, pecado, assassinato, adultério, lascívia, só isso sai de mim. Então, eu não posso acreditar no que sai de mim. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aí todo mundo começou a aplaudir. Isso é Igreja Boa Notícia. A gente ora. Ontem a gente também teve oração, não é? Aí dizem que a gente não dizima. Eu queria mostrar para eles o envelope do dízimo. E aqueles líderes cristãos de Hong Kong, eles perguntaram, por que você acusou a Igreja Boa Notícia? Eu não sabia direito. A maioria dos que nos acusam nem nos conhecem direito. Um irmão falou assim, antes de receber o perdão do pecado, a esposa dele primeiro veio para a nossa igreja. E aí ele pensou, meu Deus, a minha esposa caiu na heresia. E aí foi procurar essa pessoa. Aí ele foi para o pastor dele, daí falou, pastor, minha esposa está indo para a igreja Boa Notícia do pastor Oxio Park. Meu Deus, o que eu faço, pastor? Tira ela agora dali. Eu escutei.
Eu escutei que ele é herege, pastor, mas por que ele é herege? Eu quero escutar o que o Senhor me fala sobre ele e depois eu vou impedir minha esposa de ir para lá. Oh, você não sabe? O mundo inteiro sabe por que ele é herege. Ah, é, pastor? Tá, mas é que eu não sei, pastor. Você pode me explicar detalhadamente? Porque eu não posso simplesmente impedir minha esposa de ir para a igreja, né? Me explica. Para que eu vou falar? Todo mundo já sabe. Tá, pastor, o mundo inteiro sabe. E o grave é que eu e a minha esposa não sabemos. Por isso eu quero saber disso. Então me explica, por favor, se o senhor souber, me explica. Ai, meu Deus, não dá para conversar contigo, hein? Todo mundo sabe, menos você. Tá, o mundo inteiro sabe, eu posso não saber, mas se o senhor sabe, então me fala. Ai, tá, não vai dar para conversar contigo. É, você também não sabe por quê, né, pastor? Se você sabe, por que você não me fala? Naquele momento ele trocou o coração dele. Ah, ele nem sabe o que é herege. E somente está indo na onda. Se ele soubesse, ele falaria. E ele contou para mim essa história. E assim ele veio para a nossa igreja, recebeu salvação e se tornou irmão. Mas Deus, Ele está fazendo um trabalho incrível no mundo inteiro. Ele está trocando os líderes cristãos do mundo inteiro. Os pastores ficaram por um mês aqui recebendo treinamento. São todos pastores muito preciosos, pastores de grandes igrejas, pastores muito famosos. Eles vieram para a Coreia. E Deus cuidou deles, e esse inverno não foi frio, não. Eles disseram que estava frio, mas na verdade esse ano não foi frio, não. E eles comeram kimchi, soja, comida que nem combinava com eles. E eles dormiram em lugar desconfortável, mas eles agradeceram por tudo. E os 55 receberam esse treinamento. E semana que vem, eles já vão voltar para a casa deles. O que nós fazemos? Não é que a gente quer se estabelecer, quer se achar, quer se mostrar. Mas é que essa verdade para a gente pregar o evangelho para todas as pessoas. A remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Essa é a vontade de Deus. Por isso, eu não sou inteligente, eu não sou bom. Mas Deus me ajudou em 10 mil coisas. E no mês de março de 2017, em Nova York, na reunião de 800 líderes cristãos, por uma semana, eles se assustaram. Onde quer que a gente vá, a gente reúne centenas de pessoas. Lá no Brasil, 500 pessoas, no Peru, 600 pessoas, Panamá, 300 pessoas, somente de pastores. E a gente deu a palestra, eles foram transformados, receberam salvação, e foi muito emocionante e gratificante. Deus estabeleceu Davi como rei. Davi, ele estava fugindo de Saul, e aí quando ele estava na guerra, quando ele voltou da guerra, a cidade de Ziclag estava em chamas, e depois Davi perguntou para onde ele devia ir, e Deus falou Hebrom, e todo o povo de Israel se reuniu ali e estabeleceu Davi como rei. Quando a gente vê na Bíblia, depois que ele se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi ele atacar os jebuseus. Aquela cidade onde os jebuseus viviam, então, o Davi, ali no Monte Sião, né, foi onde eles tomaram aquela cidade. E foi ali que
que construíram o Templo de Jerusalém. Então, aquela cidade estava bem no topo, assim, de uma montanha, né? Eu fui para Israel e eu fui para uma cidade chamada Laquis. Quando é alto, o muro é uns 20 metros, né? Mas lá na cidade de Laquis, o povo foi atacar essa cidade, eles não fizeram nada. Mas eles fizeram o quê? Eles colocaram areia ali, terra, e eles conseguiram subir ali. E pularam o muro colocando terra assim. E assim que Laquis perdeu. Mas os jebuseus, porque tem lá no topo do monte, não tem como fazer a terra assim, porque cai tudo. Então era difícil eles conquistarem esse Monte Sião. E os jebuseus olharam para Davi e falaram o quê? Se você tentar atacar aqui, até os cegos e os mancos vão te derrubar, vão te destruir. Deus deu sabedoria para Davi. E sabe quando chove, tem aquela saída de água, né? E aí à noite, escondido, vamos entrar por aquela saída de água. E assim, eles conseguiram vencer e dominar o povo dos jebuseus. No coração de Davi, porque eles tinham o mesmo coração de Deus. Então, o povo de Israel saiu do Egito até construir o templo de Salomão, demorou 480 anos. Porque o povo sabia o coração de Deus, mas o coração de Davi que era o mesmo coração de Deus. Por isso ele dominou aquela terra dos jebuseus. E em 2 Samuel capítulo 7, depois que ele expulsou todos os inimigos, Deus fez, quando ele teve paz, Davi falou o quê? Eu vivo em casa de cipreste, mas a arca do Senhor está debaixo de tendas. Eu estou numa casa bonita de acácia, de cipreste, mas porque a arca de Deus está dentro de uma tenda. Então surgiu um coração dentro dele de construir o templo de Jerusalém. E desde 2 Samuel capítulo 8 aparece o quê? Davi continuamente lutando, ele vence e todos os bens que ele ganhava na guerra, ouro, prata, tudo, ele ofertava diante de Deus. E assim, toda a madeira, pedra, todas as pedras preciosas, ele começou a guardar para construir o templo de Deus. E aí eu vi a Bíblia. Esse Evangelho de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, esse sangue do Evangelho foi pregado no mundo inteiro. Então, o pecador que acredita em Jesus Cristo recebe graça, mas aquele que não acredita na cruz, agora quase o mundo inteiro está acreditando. E pregando esse Evangelho, as pessoas se libertando do pecado, elas recebem o perdão do pecado. Antigamente, quando a gente estava na igreja presbiteriana, a gente cantava, né? Redentor, Redentor. A gente não recebe salvação, redenção pelo ouro nem a prata, mas pelo seu sangue. Nós recebemos a remissão do pecado. E depois orava, ó Senhor, tenha misericórdia desse pecador. Vive uma vida que não tem nada a ver, porque não sabe. Ou não canta, ou porque não canta uma coisa que não tem no coração. Que feliz o dia em que recebeu remissão do pecado. Aí depois ora falando, ó Senhor, tenha piedade desse pecador. Meu Deus, Deus fica confuso. Mas eles não sabem o que está de errado na vida espiritual deles. Eles dizem que receberam salvação, mas são pecadores. Isso é herege. Essa vez, os pastores que receberam treinamento, eles descobriram essa verdade
E agora eles mesmos vão espalhar essa notícia do sangue de Jesus Cristo da cruz. Imagina quão feliz Deus vai ficar. Olha, agora tem gente que está recebendo salvação. Agora é de verdade esse cântico dele. Por que está chorando por causa do pecado? Agora Deus vai se alegrar. Só esse ano, em 2019, eu já dei 2 voltas no mundo. Hoje, essa vez não vai ser duas voltas, mas eu vou dar quase uma volta. Pelo Evangelho. E por isso eu prego esse Evangelho. Cada vez que uma pessoa recebe salvação, eu fico tão agradecido diante do Espírito Santo. Eu quero dizer para os meus amados irmãos, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu, na verdade, não podia fazer nada, mas Deus falou que não toqueis naquele que eu impus o óleo. Não toqueis nos meus ungidos. E eu vi realmente Deus cumprindo a sua promessa. Porque eu sou bonzinho, eu sou bom? Não, eu também sou uma pessoa suja e má. Mas eu confessei a minha maldade, eu me arrependi do meu coração e não confio no meu coração, porque eu sou mau. E eu criei na palavra de Deus. E com o coração vazio, crendo na palavra de Deus. Se Deus falou que eu sou justo, não é? Eu criei nisso. Deus, Ele quer nos dar sua tamanha graça. Essa vez, na Coreia, 95 pastores receberam treinamento. E eles, guardando esse precioso evangelho no coração, eles vão voltar para sua casa. Ensinem que Jesus Cristo já lavou todos os seus pecados. E vamos viver por esse evangelho. Por 60 anos, vivendo por esse evangelho, eu vi Deus me ajudando. Qualquer coisa que fosse, Deus me ajudou. O mundo inteiro, daqui para frente também. Eu acredito no meu coração, eu não duvido que todo mundo vai voltar para Deus. E quando esse mundo inteiro se alegrado com o evangelho, Deus será glorificado. Ele será honrado, será incrível isso. Estimados irmãos e irmãs, até agora nós vivemos pelo nosso corpo. Estávamos ocupados por isso, não é? Agora vamos dar o nosso coração para viver por Jesus. Vamos viver pelo Evangelho. Deus vai se agradar. Eu acredito piamente que Ele vai lhes abençoar. Vivendo pelo Evangelho, os filhos, a família, a velhice, Deus cuida de tudo. Por isso eu não vivo por mim, mas por Deus. E assim Deus faz por mim. E Deus fazer por mim é 10 mil, 1 milhão de vezes melhor. Por favor, que vocês levem a sério o Evangelho e o trabalho do Evangelho, entenderam? E que vocês se tornem nessas pessoas que preguem o Evangelho. Até aqui.